chegando na reta final, a gente já falou bastante de risco no decorrer do curso, não vou me estender nisso, mas eu vou trazer um último conceito aqui, tá? Falamos muito de risco de liquidez, né? Dificuldade de negociar um ativo por um preço justo. Falamos muito de risco de mercado, flutuação de preços e taxas. E tem um conceito complementar aqui, que é o do risco de crédito de rating. Então, vamos lá. Quem traz mais risco de repetir de ano? Quem tira A, quem tira B ou quem tira C? Boa. Então, quem tira A tem menos risco do que quem tira B, que tem menos risco do que quem tira C. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, o rating é uma classificação que você tem como bom ou como mau pagador dentro de uma instituição financeira, no sistema financeiro, o país tem rating e por aí vai, beleza? Então, vamos lá. Se o rating A tem menos chance de reprovar de ano que o rating C, quem tem mais risco? O rating C. Pergunto para você, se você for fazer um investimento no banco, beleza? Investimento em alguma empresa. Uma empresa tem rating A e a outra empresa tem rating C. Qual que tem que pagar mais juros para você? Qual que a rentabilidade tem que ser maior para valer a pena o investimento? Parabéns, o rating C, porque traz mais risco. Então, para eu colocar o meu dinheirinho onde tem mais risco, eu vou querer receber mais. Teve várias pessoas que responderam ai. Mas vamos lá. Quem tem mais chance de reprovar de ano? Quem tem um C só ou 3 Cs? Só que aqui é o inverso, tá? Vamos lá. Gravo A, B e C quando for uma letra só, e aí você fica tranquilo. Se caiu de A para B, vai aumentar o risco e vai aumentar os juros, legal? Só que a interpretação de quando tem duas letras é diferente, legal? Vamos lá. Quem corre mais risco de não conseguir pagar o banco porque não vai ter dinheiro? Quem tem uma casa ou quem tem um patrimônio com 3 casas? Quem tem mais risco de não conseguir pagar o banco? Uma casa. Então, se você for investir em uma empresa que tem um rating C e outra que tem um rating CCC, quem que tem que pagar mais juros para você? Bom, infelizmente, vários responderam CCC, não entenderam. Então, vamos de novo. Eu tenho uma casa e eu estou devendo para o banco. E João tem 3 casas e está devendo o mesmo valor para o banco. Quem que o banco possivelmente não receba o dinheiro? Ou quem tem menos grana para pagar o banco? O cara que tem um C ou o cara que tem 3 Cs? Legal. Então, quem o banco vai exigir mais juros para valer a pena correr o risco de emprestar o dinheiro? O cara que tem uma casa ou o cara que tem 3 casas? Então, vamos lá. Mapinha mental aqui, tá? Perceberam que na operação, no mercado a termo, não teve nenhum fluxo financeiro no início da operação. O que significa isso? Eu não precisei dar nada, não precisei dar dinheiro, né? Eu simplesmente fiz fiado. Fui no bar e comprei Petrobras fiado para daqui 30 dias por R$ 22. Tá? São negociações realizadas fora de bolsa, normalmente em mercado de balcão. Tá? A liquidação pode ser com entrega física do objeto, se isso aqui for uma operação que tenha uma entrega física de um objeto, ou pode ser uma diferença de preços. Contrato sem padronização adequado às partes. Quando tiver esse sinalzinho de alerta aqui, é porque tem grande chance de cair na tua prova. Contrato adequado às partes sem padronização. A posição é mantida até o vencimento, que acontece entre 16 e 999 dias. O contrato a termo tem baixa liquidez, não é um contrato que vai ser facilmente negociado no mercado, transformando em dinheiro, né? E eu tenho um risco de crédito entre as partes, né? O risco de repente, alguém sumir com essa grana. Então, vamos lá. Vamos recapitular nosso mapinha mental. Então, ensinei para vocês, tá? Que um fundo de investimento é uma comunhão de investidores organizada sob a forma de condomínio. Falei para vocês que primeira característica de um fundo de investimento ele pode ser um FIC, né?
fundo de investimento em cotas, ele precisa investir 95% em cotas. Falei para vocês que um fundo pode ser aberto quando ele se assemelha a uma igreja. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. E falei que um fundo pode ser fechado, que é semelhante a um consórcio. Cotas só podem ser resgatadas ao término do fundo, quando da sua liquidação. Falei também que a cota é uma fração do patrimônio do fundo de investimento, tá? E agora vamos falar sobre os instrumentos de divulgação. Basicamente são 4 instrumentos, tá? Eu tenho um cara chamado regulamento. Esse é muito tranquilo, é onde estão dispostas, né, disponíveis as regras de um fundo de investimento. Então, anota aí, regulamento, regras de um fundo de investimento. Legal? Aí eu tenho um cara chamado lâmina de informações essenciais, né? Vamos entrar naquele fundo da Caixa lá e ver como que tá, como que tem, eu acho esses documentos, né? Então tá aqui, ó, Caixa Econômica, né? Aquele fundo que a gente viu lá, fundo Maxi, renda fixa, crédito privado longo prazo. E vamos achar os instrumentos de divulgação aqui. Rentabilidade, tributação. Olha aqui, ó. Aqui estão os instrumentos, né? Regulamento, conjunto de regras, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais. E aí vai ter, na hora que eu for comprar essas cotas, né? Vai ter um documento complementar aqui dos 4, chamado termo de adesão. Legal? Então, o que vai cair na tua prova sobre esses caras? Algumas palavras-chave, algumas questões, alguns temas, né? Vamos lá. Regulamento, conjunto de regras. Tá? Conjunto de regras. Formulário de informações complementares. Política de investimento do fundo e riscos envolvidos. Anota aí. Política de investimento do fundo e riscos envolvidos. Beleza? Igor, o que é política de investimento do fundo? Vamos lá. Vocês têm um objetivo comigo aqui nessa segunda-feira à noite. Passar na prova. Então, um fundo de investimento tem um objetivo. Alcançar uma rentabilidade o mais próxima possível do seu parâmetro de comparação CDI. Beleza? E vocês têm uma política de investimento. Qual que é a política adotada para passar na prova? Estudar, fazer simulados, tá? Assistir os vídeos do YouTube do professor, seguir o Instagram, que tem uma porrada de conteúdo lá, fazer simulados e por aí vai. Então, políticas são meios, tá? Meios para que o fundo atinja o seu objetivo. Legal? E no documento, né, no formulário de informações complementares, o investidor tem acesso à política de investimento e os riscos envolvidos. Política de investimento e os riscos envolvidos. Legal? Boa. E aí eu tenho a lâmina de informações essenciais. O nome já fala lâmina de informações essenciais, né? Quais são as informações mais relevantes, né? Informações essenciais, o nome já fala, né? Informações mais importantes. O que vai cair na tua prova? Para que serve, né, uma assembleia? Tá? Então, vamos lá. Alteração da política de investimento. Precisa de assembleia? Precisa. Igor, o que é alteração da política de investimento? Cara, vamos pensar que esse fundo de investimento tem uma aplicação complementar de R$500, ou seja, você aplicou lá quinhentão para você entrar e agora novas aplicações precisam ser de R$500, no mínimo. Legal? E aí chega um belo dia, você tem lá, né, você está precisando fazer uma aplicação e você vai fazer quinhentão e o gerente do banco fala assim, cara, não pode mais, né? Porque agora esse fundo, a aplicação dele é no mínimo R$1.000. E aí? Tá certo isso? Lógico que não,
porque teve uma alteração na política de investimento. Então, para isso, precisa de uma assembleia. O que mais precisa de assembleia? Alteração no regulamento. Pronto, precisa de assembleia. Esse fundo é um fundo aberto, era um fundo aberto e agora virou um fundo fechado. Precisa de uma assembleia. Substituição da galera, né? O administrador, gestor, o custodiante. Perceba que substituição não é a mesma coisa que contratação. Eu preciso da assembleia para aumentar a taxa de administração. E, por último, como que ela acontece? Ela é convocada com 10 dias de antecedência, no mínimo, e ela pode ser convocada por cotistas que tenham 5% das cotas do fundo. Isso é uma questão que pode cair. Pode ser convocada por cotistas que tenham 5%, né, das cotas do fundo. Na verdade, ele dirige ao administrador essa solicitação e o administrador que faz a convocação, que tem que acontecer com 10 dias de antecedência no mínimo. Tudo bem? Então vamos relembrar para que serve a assembleia, tá? Alteração de regulamento, alteração de política, tá? Substituição de administrador, gestor ou de ambos e principalmente aumento da taxa de administração. Aumento da taxa de administração. Legal? Mais uma aqui para a gente partir e mudar de assunto. Vamos lá? Questão número 18. A política de investimento de um fundo pode ser alterada. Beleza? Somente por deliberação de cotistas em assembleia. Quantas vezes é realizada na assembleia, né, galera? Realizada uma vez por ano, né? Uma vez por ano.